Olá, tudo bem? Iniciamos mais um videocast da saúde hoje, o SaúdeCast SP. Eu sou o Gabriel Lavruin e hoje aqui com a gente está a Ruth Silvestre. Ela é gerente do CAPS IJ Nise da Silveira. Ruth, muito obrigado por essa presença sua, por aceitar conceder a entrevista pra gente. Eu que agradeço, Gabriel. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais da sua história, como você iniciou, né, nessa rede, no CAPS IJ especificamente. Conta para a gente. Tá. Eu sou assistente social de formação, né? E me formei em 2008 e foi muito interessante, assim, porque eu me formei e logo eu comecei a trabalhar no SUS, comecei a trabalhar na saúde. Inicialmente, né, eu começo na atenção básica, na UBS, né, e foi muito interessante, assim, porque era uma UBS que estava começando lá no centro de São Paulo. Então, a gente participou de todo o processo, né, de implantação e implementação da UBS. Foi um momento muito interessante. E aí eu fiquei nessa UBS por um tempo, por uns 3 anos. Lá na UBS, eu já fui me identificando com essa linha de cuidado que era a saúde mental e a infância. Então, eu sempre fiquei mais voltada para esse público. E aí, depois, eu passo a ser, né, parte do CAPS IJ da Sé, né, como técnica, como assistente social. E aí é onde eu começo, de fato, a entrar na saúde mental. A saúde mental foi a minha clínica de escolha desde o primeiro momento, assim, que eu chego no SUS, né? Eu me encanto e aí quero cada vez mais aprender desse universo. E aí tenho a oportunidade de ir para o infantil e eu subo para o infantil, porque era um prédio que funcionava, né? Vários serviços, um em cima do outro, assim, era bem engraçado. E aí eu assumo o CAPS IJ da Sé, né, como assistente social, fico lá um tempo e é um momento que a saúde mental está implantando serviços no município, né? Então lá era um CAPS 2 e aí em seguida implanta a unidade de acolhimento, que inclusive é a única que tem no município, voltada para criança e adolescente. Aí eu participo também da implantação dessa unidade de acolhimento, né, fazendo a captação dos recursos, desde o momento de alugar a casa, né? Foi um momento também bem bacana, assim, pra gente. Os meninos que iriam, né, ficar nessa casa, a unidade de acolhimento, ela faz parte da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial. E ela, na época, né, ela veio do programa CRAC É Possível Vencer, né, que era um programa da época. E aí implanta a unidade de acolhimento, eu saio para coordenar a unidade de acolhimento e depois eu volto para o CAPS IJ da Sé para coordenar o CAPS IJ da Sé. Aí fico por 3 anos no CAPS IJ da Sé, fico grávida, saio de licença maternidade, no retorno da licença maternidade eu vou para o CAPS AD da Brasilândia, para o outro lado da cidade. Aí eu começo a ter mais contato com essa outra clínica, né, que é de álcool e drogas. Fico por 6 anos no CAPS Álcool e Drogas da Brasilândia. E aí, em 2022, depois da pandemia, eu vou para o CAPS IJ Nise da Silveira, que é onde eu estou até agora, né? Bacana. Pouquinho tempo, né? Nossa, deu até um negócio. Legal, muito bacana conhecer um pouco da sua história. Obrigada. Então, direcionando ao CAPS, eu queria que você dissesse pra gente qual a importância do brincar no cuidado da saúde mental dessas crianças e adolescentes. É importante pensar que o brincar, ele não é simplesmente uma atividade de lazer. Se fosse só uma atividade de lazer, já seria muita coisa. Mas o brincar, ele é para além disso. Assim, é pelo brincar que a criança ela vai se constituir psiquicamente, né, enquanto sujeito. Né? Eu costumo falar que o brincar é como se fosse a ponte, recurso, essa ponte que vai, né, mediar, né, do mundo interno para o mundo externo, assim, a criança, né? E para a sua motricidade, né, para o seu desenvolvimento físico, ele também é super importante. Então, é pelo brincar que a criança vai desenvolver as suas habilidades, né, sua coordenação, vai criar musculatura, é pelo brincar que ela vai reconhecer os limites, é pelo brincar que ela vai reconhecer as suas potencialidades. Então, o brincar, ele é esse recurso muito rico e é muito natural da criança. E ele é do desenvolvimento, né? E a última dimensão que é importante pensar é a dimensão do brincar a partir do desenvolvimento social. Então, é pelo brincar que a criança vai aprender regras de sociabilidade, é pelo brincar que a criança vai desenvolver empatia,
é pelo brincar que a criança vai desenvolver os limites, né, a convivência, vai construir regras coletivamente. Eu falo que o brincar é o primeiro exercício de cidadania que um sujeito pode ter. Né? Porque essas 3 dimensões que eu fui falando, elas são 3 dimensões que elas são articuladas em si. Não é que primeiro acontece uma, depois acontece outra. Não, a gente vai crescendo e essas 3 dimensões, eu só citei 3 dimensões vão se articulando entre si e vai garantindo o desenvolvimento da criança. Então, é interessante porque muitas vezes os pais chegam lá no CAPES e eles falam assim, mas meu filho só vem brincar, né? E aí a gente constrói com os pais que o brincar, além de tudo, é um direito fundamental da criança, né? Garantido, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E ele é um direito fundamental porque é por ele que vai garantir o desenvolvimento da criança. Né? Então, por isso que eu falo que o brincar é o primeiro exercício de cidadania que se tem. Né? Ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Acho que, inclusive, muitos adultos deveriam voltar a brincar. Fazer isso, exatamente, né? Resgatar isso. Resgatar, né? Porque o brincar, ele é essa ferramenta para a gente enquanto adulto, né? Mas ele é um recurso muito natural da criança, né? Perfeito. Então vai muito além do brincar, né? Muito. Engloba várias questões. Brincar, né? É muito sério. Sim. É muito sério, assim, né? Eu acho que quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, isso a gente fala com os pais, a gente fala na escola, né? A gente fala com os outros equipamentos, né? Que a gente acaba lidando, da importância do brincar. Né? Tem meninos, né? A gente recentemente passou por a experiência de um menino muito novinho, né? 7 anos de idade, já tinha passado por todas as experiências horrorosas que um mundo adulto poderia ofertar, né? E aí a gente foi pensando que o projeto terapêutico daquele menino era ser criança, né? E por vezes a gente tinha que falar para ele que ele estava ali porque ele precisava ser criança. E aí foi um processo muito interessante porque a escola entendeu, né? E aí a escola foi, inclusive, bancando isso. Não, ele precisa estar na escola, né? Com toda a dificuldade que ele tenha na escola, que ele vai aprender a sociabilizar. É na escola que ele vai entender as regras. É na escola que ele vai desenvolver o afeto a partir da idade dele. Então, foi uma parceria bem interessante que a gente foi fazendo, né? Olha que maravilha. A partir dessa experiência e da garantia do brincar, né? Perfeito. E continuando nessa questão do brincar, de que forma você acha que a música, o brincar, a música e as apresentações, elas ajudam no desenvolvimento emocional e na expressão desses sentimentos? Em diversos sentidos, assim. Desde a gente pensar, assim, da construção de uma autoestima até no enfrentamento dos seus medos, né, na convivência, na relação. Toda atividade lúdica, né, essa é a ferramenta que a gente tem para, de algum modo, capturar essa criança. É importante a gente pensar que a gente está no SUS e o SUS tem como política a humanização. A humanização significa que eu preciso olhar para esse sujeito e eu preciso me adequar, né, para atender esse sujeito. E eu estou falando de crianças e adolescentes, né? E aí o brincar, ele é essa ferramenta fundamental para isso. Né? Então, é pelo brincar que eu vou me vincular com esse menino. É pelo brincar que eu vou também, né, desenvolver relações de afeto, que são pilares fundamentais para a gente garantir o cuidado em saúde mental. A proposta de cuidado de saúde mental hoje que a gente tem, ela só é possível a partir do vínculo e do afeto. E aí, com as crianças, o recurso que se tem para se construir esse vínculo e esse afeto, com as crianças e com os familiares, né, é pelo brincar. Para quem ainda não conhece, Ruth, você pode explicar para a gente qual é o papel do CAPS Infanto-Juvenil dentro da rede psicossocial, que é o RAPS, né, daqui da cidade de São Paulo? O CAPS IJ, ele compõe a rede de atenção psicossocial. Ele não é único, né? Então, dentro da rede de atenção psicossocial, a gente também tem atenção básica, a gente também tem os serviços de urgência e emergência, e a gente tem outros pontos também da rede de atenção psicossocial. Mas como é infância, eu vou me ater a só pensar no CAPS, né? Então, o CAPS, ele é quem vai fazer a gestão de cuidado em sofrimento psíquico das crianças e adolescentes no município de São Paulo, pensando numa gravidade.
né? Pensando como porta de entrada, é sempre bom a gente entender que a atenção básica, que a UBS, ela é esse catalisador. É ele quem recebe, porque não só tem uma questão específica para se acompanhar na infância, né? É um sujeito em desenvolvimento, então tem várias outras coisas. E a saúde mental é um pedacinho só. O CAPS-J, ele fica com as gravidades, né? Com crianças e adolescentes que estão com um prejuízo social a partir do sofrimento psíquico. Ele compõe a rede de atenção psicossocial e ele, não só ele, né, mas quem está na RAPS, também tem um papel fundamental de fazer uma articulação com outros pontos da rede, que não é só da rede de saúde, mas é da rede intersetorial, porque é com esse caminho, né, essa rede, que aí a gente forma uma rede toda, né, de proteção das crianças e dos adolescentes da vida, os que estão em sofrimento e os que não estão, né? Então, existe uma rede de proteção que é formada pela escola, por equipamentos de cultura e lazer, por equipamentos da assistência social, pela vara da infância. Então, você tem toda uma rede que é responsável pelo cuidado dessas crianças. E aí o CAPS-J ele vai ser responsável pelas condições de saúde mental, mas ele não faz isso sozinho. Para garantir a saúde mental, ele também articula toda essa rede, porque é uma condição de saúde mental que a criança esteja também na escola. É uma condição de saúde mental que a criança tenha o que comer. É uma condição de saúde mental que a sua família esteja assistida, né? Se é uma família que está em vulnerabilidade social, que ela esteja assistida para que ela possa ter saúde mental, né? Então, o CAPS-J ele é um articulador, né? Não só ele, né? A atenção básica também, por vezes, faz esse papel, também tem essa missão, mas pensando de crianças e adolescentes com gravidade, aí é o CAPS-J quem vai fazer esse papel. E, Ruth, o que você acha que muda no cuidado quando os usuários e os familiares eles se sentem parte ativa dessas ações no serviço do CAPS? Quando a gente pensa num outro processo de cuidado, né, num modelo de cuidado, que é esse modelo, ele é acolhedor, ele é humanizado, ele tem como missão a reabilitação psicossocial, ou seja, né, o CAPS ele é só um espaço, um equipamento de passagem, né, porque a ideia é que as pessoas, de algum modo, né, consigam estar na vida. Então, a gente vai pensando, né, que o objetivo do nosso trabalho é que cada vez mais essas crianças e esses adolescentes criem independência e autonomia para estar na vida. O CAPS ele faz um processo de cuidado que ele é muito interessante, assim. As famílias e as crianças, elas literalmente participam do seu cuidado, né? Então, elas sabem por que elas estão ali, né? O projeto terapêutico singular é construído juntamente com a pessoa, com o que faz sentido para ela. Porque a gente precisa pensar que a medicação ela vai corresponder no máximo a 30% do tratamento, do cuidado, né? As outras coisas, né, é para além da medicação. Quando uma criança e adolescente eles entram no CAPS-J, a gente sempre vai pensando, né, de como que é esse menino para a vida, né? A ideia não é deixar ele no CAPS e criando raiz e aí quando chegar na vida adulta passar para o CAPS adulto. Muito pelo contrário, né? A ideia é criar com esses meninos recursos, né, para que eles estejam na vida independente do sofrimento, mas que eles consigam estar na vida, ocupando espaços que são deles de direito. Então, a escola é um direito da criança estar, né? Os equipamentos de lazer, cultura, é um direito da criança ocupar. E aí, por vezes, ela não consegue ocupar por conta do seu sofrimento. Então, o que a gente vai pensando? A gente cuida naquele momento e vai tentando estimulando para que essas crianças cada vez mais ocupem esses espaços. Uma coisa que é muito importante, que é uma diferença na questão do cuidado, né, com o modelo anterior com o modelo que se tem agora, é que a gente não está falando só de sintoma, a gente está falando de sujeito. E aí, como sujeito, ele faz parte desse cuidado, né? Então, como eu disse, né, então ele sabe o cuidado dele, ele conhece as pessoas que atendem ele, né, ele conhece pelo nome, né, as referências que ele tem do cuidado. Ele entende o espaço do CAPS como um espaço dele também. A gente acabou de fazer um sarau lá no CAPS-J, que eles foram opinando desde o nome até quem é que vai participar, o que cada um vai falar, né, quem vai apresentar. Então, essa participação é uma participação cidadã. Nesse modelo de cuidado, a gente está a todo momento reforçando que ele é um sujeito de direito.
Então, ele não é só uma pessoa que está assintomática, ele não é só uma pessoa que está em franco sofrimento. Ele é uma pessoa que tem direito a estar na escola, ele é uma pessoa que tem direito a ter relações saudáveis, ele é uma pessoa que tem direito a acessar a cidade, a transitar pela cidade, né? Então, a gente vai... E que isso produz saúde. Isso produz saúde mental, né? Então, esse é um dos papéis fundamentais do CAPS, assim, para além de pensar, né, no sofrimento, na agudização do sintoma, né, ele pensa como é que ele vai construir condições para que esse sujeito, junto com esse sujeito, para que ele esteja na vida, né? Então, por isso que a gente fala muito da reabilitação psicossocial. Às vezes os pais falam assim, mas por que vai fazer atividade fora? Por que ele não fica dentro do CAPS, né? Porque a ideia não é ficar dentro do CAPS, né? A ideia é que o CAPS possa acompanhar, mas que esse menino dê conta de estar em outros espaços, dê conta de pegar ônibus, né? Hoje a gente tem uma população de adolescentes que manja tudo de celular, né, do mundo virtual, mas não sabe comprar um pão na padaria, não sabe pegar um ônibus. Qual o impacto disso na vida das pessoas, né, na vida deles enquanto sujeitos que estão em desenvolvimento, que estão crescendo? Essas coisas que a gente vai trabalhando lá no CAPS. E sobre o acolhimento que esses jovens têm nas unidades dos CAPS, né, você pode contar para a gente quais são as especialidades, as terapias disponíveis nas unidades? Tá. O CAPS, ele é um serviço que também diferencia, né, do modelo anterior, porque ele é um serviço interdisciplinar. Então, ele tem uma equipe, ele é composto por uma equipe muito grande, né, com vários saberes, né, e que ele não está na centralidade do médico, né? Então, a gente tem, né, enfermeiros, né, tem equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A gente tem TO, psicólogo, assistentes sociais. A gente tem médico psiquiatra, médico neurologista, médico pediatra. Estou falando do meu CAPS, tá? Mas, em geral, os CAPs eles têm essas categorias profissionais, e em alguns tem até educador físico, fonoaudiólogo. No meu CAPs, né, eu tenho os oficineiros, né, que são profissionais, formação em artes, né, que traz essa linguagem para dentro do serviço, né, que é uma linguagem riquíssima, que ajuda, né, e que compõe o cuidado, né, das crianças e dos adolescentes, né, na construção de um projeto terapêutico singular, com atividades, né, que usa a expressão corporal, né, que traz o fazer também para mediar, né, mediar no sentido, né, de falar do seu sintoma, falar do que está sofrendo, né? Então, a gente tem um grupo de profissionais muito implicado e muito capacitado o cuidado dessas crianças. A gente também tem os administrativos, que são as primeiras pessoas que recebem os meninos, né? Então, eles chegam, eles são recebidos pelos ATAs, né, auxiliares administrativos, e eles ali já começa o acolhimento. Conversar quem é essa criança, né, todo de uma maneira humanizada, né, e voltada para criança e adolescente. A gente também tem os apoios, né, que fazem parte também da nossa equipe, né, que está ali na condição de apoiar a equipe, e que também ajuda muito na interlocução com os familiares, né? Está bem próximo também dos familiares, né? Não numa condição de atendimento, mas na condição da vinculação, na condição do afeto, né? Então, todos os trabalhadores do CAPS, né, eles compõem essa rede, né, e tem a sua importância. Não tem nenhum saber que supere o outro ali. Mesmo, né, nível superior, nível médio, não. Cada saber compõe para o cuidado daquele menino. Um complementa o outro, né? Complementa o outro. E aí o diagnóstico, ele não é feito e não é só responsabilidade de uma única pessoa. Ele é dessa equipe inteira. O encaminhamento, a proposta de cuidado não é parte só de uma especialidade, parte deste coletivo, né? Então, é interessante por conta disso, assim. Então, a gente tem lá, além das atividades, né, da escuta qualificada, dos atendimentos de referência, a gente tem as atividades coletivas, né, que são grupos, as oficinas, as assembleias, que é isso, assim, né? A grande dificuldade das crianças e dos adolescentes muitas vezes está em conviver, né? E aí você colocar ela dentro de uma sala individualmente, de repente pode dar muito certo, né? Porque é só ali, mas não vai aparecer o que de fato é a questão da criança. Então, a gente vai muito pensando nas atividades coletivas e vai entendendo que essa é uma proposta
importante para o cuidado, para essa necessidade. E que impactos você percebe no dia a dia com esses serviços? A gente percebe, né, o ganho de autonomia, a gente percebe o empoderamento na questão dos direitos, né? Então, assim, a gente vai vendo eles ocuparem outros espaços, eles garantirem, estou falando das próprias crianças e os próprios adolescentes, entenderem que a escola é um espaço que precisa acolhê-los também. E a gente vai percebendo esse empoderamento deles, né? O ganho na vida, né? Então, recentemente, uma trabalhadora falou que ela pegou o Uber e aí o rapaz que estava no Uber falou, olha, minha filha se tratava aqui, ela está super bem agora, está na faculdade, está trabalhando, ou seja, está na vida, né? Às vezes o sofrimento, ele causa um impacto e prejuízos importantes naquela fase que a gente precisa cuidar. E aí, com cuidado, só segue a vida. Então, é esse o caminho que a gente vai tentando fazer na infância, Sim. né? E quando a gente tem esse feedback positivo, né? Seja diretamente quando algum paciente ou algum profissional vem falar com você, mas também indiretamente quando você vê ali a melhora da pessoa, mesmo que ela não diga isso pra você, já é muito recompensador, né? Nossa, super. Você pensar que tá dando certo, né? Sim, Isso tá sim. acontecendo de verdade, essa melhora. O CAPS, ele é um serviço que acolhe a crise. Se deparar com a crise de crianças e adolescentes não é uma coisa muito fácil para o trabalhador, né? Tem um impacto muito grande. Você vê um serzinho com sofrimentos que não era para criança passar. Criança e adolescente, eles eram para serem protegidos, né? E aí você vê as crianças em intenso sofrimento. E aí quando a gente acompanha, né, intensifica o cuidado, e aí você vai vendo a remissão dos sintomas, você vai vendo, assim, para a própria equipe, a gente vai vendo beleza, né? A gente se reconhece na nossa prática, né? Quando você tem essa resposta. Não só quando tem essa resposta, né? Mesmo nas dificuldades, né, que aí a gente, né, recebe, né, uma melhora do menino, aí a gente, opa, olha que bacana, né, que sentido, né, para o nosso trabalho enquanto trabalhador, enquanto profissional de saúde que acredita, né, no que faz e aonde está. É isso, assim, né, o CAPS, ele não é um espaço fácil de estar, porque ele é o espaço que vai acolher a crise. Ele é o espaço que vai acolher crianças e adolescentes que estão com muita dificuldade de transitar e de estar em outros espaços, Sim. por conta do sofrimento. Não conseguem se relacionar, só consegue se comunicar pela agressividade, não só, né, mas isso é um indicativo do sofrimento, né? Não consegue aprender, não consegue se separar dos pais. Então, enfim, tem inúmeros sofrimentos que vão aparecendo ali, que a gente vai cuidando, né? E aí quando você vê, né, o menino, né, que tem toda uma dificuldade de se separar do pai, lá na recepção, e de repente ele entra dando tchau pro pai, ó, daqui a pouco eu volto, e aí Isso vai... é incrível. Exato, porque isso vai ter resposta na escola, isso vai ter resposta, né, quando o pai for sair com o menino, isso vai ter resposta em outros lugares, em outros ambientes, né? Sim. Ruth, para a gente finalizar então nossa conversa, eu queria que você mandasse um recado, né, para os pais, para as famílias que têm essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes até em sofrimento mental e que não conhecem, né, o CAPS, o Serviço de Saúde Mental da rede municipal aqui de saúde. Que recado você mandaria para eles? Olha, eu acho que assim, né, primeiro pensar que pode procurar qualquer serviço de saúde, né, atenção básica, o UBS mais perto da sua casa, né, pode, né, ir lá, vai ser acolhido. Se conhece, se sabe onde é que tem o CAPS, né? O CAPS é das 7 da manhã às 7 da noite, né? Um CAPS 2. Aberto para o acolhimento. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente pensar, porque a gente começa a conversa falando sobre o brincar, né? Eu acho que é importante a gente poder olhar para isso, assim, né? Acho que é importante cada pai, né, reconhecer o sofrimento do seu filho e buscar cuidado para isso, né? A gente tem uma rede muito capacitada e muito sensível para as questões do sofrimento da infância. Mas é muito importante a gente pensar que o brincar ele é um recurso que qualquer um pode ter, né? Eu, você, né, com seu filho. O brincar, né? O brincar ele produz saúde mental. Ele produz relação, ele produz afeto, ele produz limite, ele produz respeito. O que acontece é que muitas vezes as pessoas acham que constranger, agredir, humilhar, isso não é brincar, né? Subestimar,
né, debochar. Isso não é brincar, isso gera sofrimento. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção, porque muitas coisas estão sendo entendidas como brincar e não é brincar, isso tem outro nome. Então, acho que para os pais, né, invistam nessa relação com as crianças, mas a partir do brincar respeitoso, do brincar com afeto, do brincar entendendo que o seu filho é um sujeito em desenvolvimento, que ele necessita, né, da sua orientação, ele necessita do seu cuidado, né? Ele precisa dessa relação com você. Em um mundo de tantas telas ainda, o brincar ainda vem para salvar, né, a gente, né? Exatamente. A gente vive né? essa questão aí, que a gente sabe como impacta na saúde mental, principalmente dos mais jovens. Super. E adolescentes também. E é o fenômeno do agora, né? Então, os pais, inclusive, na tentativa, né, de proteger os seus filhos, né? A gente vê isso muito nos adolescentes. Na tentativa de proteger os seus filhos, entregam um celular e está dentro de casa, está ali no celular. Mas o celular é um mundo. E é um mundo que as crianças e adolescentes estão em condição de vulnerabilidade. Para além, né, de procurar também um espaço de saúde, um serviço de saúde para o cuidado, a relação, investir na relação também é grande promoção em saúde, né, em saúde mental, um grande promotor de saúde mental. Ruth, eu queria agradecer novamente a sua presença, ter topado participar dessa entrevista aqui com a gente e te parabenizar por esse trabalho tão importante que você faz, né, no CAPS, principalmente se tratando aí dos nossos jovens, das crianças e dos adolescentes, e nesse mês tão importante que é o Janeiro Branco da Saúde Mental. E eu queria te parabenizar também, te presentear com esse botão de 35 anos do SUS, do Serviço Único de Saúde da cidade de São Paulo. Tá? Muito obrigada. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. Obrigada. Então, gente, por hoje é isso. Esse foi mais um SaúdeCast SP. Continue com a gente. Se você gostou do vídeo, não deixe de comentar, curtir, compartilhar com seus amigos e familiares. E até o próximo programa.